Olá, tudo bem? Que bom nos encontrarmos mais uma vez aqui. E eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Espero também que vocês fiquem, porque realmente é um encontro positivo, um encontro rico, que faz a gente refletir e faz com certeza nós podemos, em alguns momentos, até aprimorarmos as nossas atitudes, as nossas decisões, aprimorar, né, quem sabe, realmente, a nossa forma de agir e nossa forma de reagir. E ainda assim, maravilha, né? Estamos aí, né, um dia tranquilo, né? Graças a Deus. Hoje, né, o sol está brando, o sol está brando, não está aquele sol quente demais, né? Aqui no norte de Minas, aqui em Montes Claros. E quero já cumprimentar mais uma vez a todos que nos assistem em Montes Claros, em Bocaiúva, em Corinto, Curvelo, é onde nós temos chegado, né, muitas vezes até fora do estado e fora do país, né? Já recebi mensagens aqui de outros países, então com certeza ficamos ainda mais felizes, né? E também ficamos ainda mais energizados para continuar essa obra, esse projeto aqui com você. E hoje vamos falar, né, de um assunto que acredito eu que ele acomete muitos de nós. Olha só, quantas vezes em nossa vida nós ficamos insatisfeitos, né, com situações que nos acontecem. A questão é como nós vamos reagir a essas situações. Aí que está o feeling, aí que está, como dizem, o pulo do gato. É porque isso é que faz a diferença. A diferença é para que a gente possa conduzir a nossa vida dia a dia. E então, pode ser que algumas pessoas, assim, o mínimo que acontece com ela, né? Às vezes ela começa a ter uma dor na unha, né, do dedo mindinho, e ela começa a esbravejar, ficar com raiva, começa então a reclamar de tudo e de todos. Enquanto nós vemos pessoas que têm, talvez, situações que a gente pensa, nossa, será que eu conseguiria superar isso? Será que eu conseguiria vivenciar isso com leveza, com tranquilidade? Né? Com certeza você deve estar pensando aí quantas superações algumas pessoas vivenciam e às vezes a gente pensa como essa pessoa é forte. Né? Mas na verdade tudo é um processo e tudo também pode ser transformado. Né? Na verdade, graças a Deus as coisas não são estáticas e por isso que nós podemos superá-las. Mas a questão é, se você vivencia uma situação, né, como é que você vai enfrentar isso? Como vai ser isso na sua vida? E tudo isso pode nos atingir, dependendo da forma que nós reagimos aos acontecimentos, na nossa vida espiritual, emocional, física. E com isso nós acabamos, se a gente, né, tem uma forma de trabalhar isso mais positiva, com certeza o decorrer disso, a probabilidade de ser mais positivo é muito maior. Enquanto se for ao contrário, aí nós podemos esperar situações situações bem negativas mesmo. Então, gostaria aqui, para que a gente possa refletir sobre isso, trazer uma breve história para que possamos aqui, né, refletir, pensar um pouquinho. Havia um homem que ele estava em um barco pequeno, atravessando um rio. Estava com um barco atravessando esse rio. E ali, pouco tempo depois, já na altura ali da metade do percurso, o homem começou a perceber que o barco tinha um furo. Tinha um furo, e aí o homem olhou para aquilo e viu que a água estava entrando nesse barco lentamente. O que acontece, né, o que aconteceu com esse homem foi que ele começou ali a desesperar com isso. Ele então começou a reclamar e começou a dizer:
Mas não é possível que isso está acontecendo comigo, logo comigo. Nossa, e hoje, logo hoje que eu estou com tanta pressa, mas isso é um absurdo. Não é possível isso. E ele falou isso, nesse sentimento assim, de satisfação muito grande. E havia uma pessoa, outro homem que estava ouvindo, começou a ouvir aquele esbravejar desse rapaz que estava aí nesse barco, e ele gritou para ele, né, bradou, né, em voz alta: olha só, seguinte, reclamar não vai adiantar nada, certo? Então faça o seguinte, ou você começa a tampar esse buraco desse barco, ou então você começa a tirar essa água. Então reclamar não vai te salvar, mas agir sim, agir pode sim te salvar. Naquele momento, esse homem que estava no barco acordou para a realidade. Ele acordou para a realidade, começou a trabalhar, começou ali a pensar, refazer ali a sua atitude, e pouco tempo depois ele conseguiu atravessar o rio, conseguiu chegar do outro lado da margem e chegou em segurança, são e salvo. E essa história traz para nós, né, alguns ensinamentos, alguns aprendizados, e que nós podemos trazer para nós, né, no nosso dia a dia. Olha só, ele percebeu que tinha furo no barco, né? E aí quais são os furos, né? Quais são os furos que estão na nossa vida? As dificuldades, os desafios, quais são os problemas que estão acontecendo conosco e que isso pode ser um furo, e aí você começa a esbravejar, a gritar, começa então a reclamar de tudo, mas como bem disse aí na história, reclamar não vai adiantar. O que vai adiantar é você agir, você ter foco, né? Nós temos ação, foco, né? Calma também e sabedoria para podermos agir nesses momentos, para tentarmos tapar, né, esses furos que acontecem conosco, os furos do nosso barco, os furos da nossa vida. E é muito legal isso, porque a gente tem que realmente ter uma postura diferenciada, uma postura até de fé, né? E aí às vezes as pessoas, nossa, falam, né? Muitas vezes está acontecendo, ela tem fé, mas acontece algumas coisas. Na verdade, a fé, ela não vai eximir, não nos vai eximir de termos ou de acontecer tempestades conosco. Mas ela pode sim, ela vai nos dar ainda mais coragem e sabedoria para a gente poder enfrentar esses percalços, esses furos que acontecem conosco. Então, a fé, ela nos dá ainda mais sabedoria, ela nos dá mais coragem, mais ânimo para que nós possamos agir, para que nós possamos desenvolver a nossa vida. E ainda assim, é interessante demais. Por quê? O que nós devemos fazer no nosso dia? Quando situações acontecerem dessa maneira, né? Nós precisamos identificar esses problemas, buscar o controle emocional nessas horas, tomar atitudes práticas e aprender, porque nesse momento, quando a gente aprende, a gente supera, né? E a superação, ela é aprendizado. A superação é aprendizado, né? O reclamar nos torna ainda mais inertes. Quando a gente age, a gente está ali, a gente tomou a decisão, e quando a gente supera, a gente nós tivemos sim um grande aprendizado. Olha só, que maravilha para conosco. E é nisso que também devemos nos apegar, porque às vezes essa pessoa lá que deu aquele grito para o homem e falou, olha só, não reclama, não fica só reclamando não, vai lá, age, faz alguma coisa. Às vezes são as pessoas, né? Pessoas que querem o nosso bem, que nos falam, que nos trazem uma palavra, que nos trazem um conselho, que estão conosco, estão ali. E às vezes quem manda isso, às vezes isso é até um sinal de Deus na nossa vida, né? Essas pessoas que chegam para trazerem esses momentos, essas falas positivas. E aí é o seguinte, quanto mais a gente reclama, mais as coisas
ficam negativas. É interessante, isso já é comprovado cientificamente que reclamar causa problemas seríssimos, se isso for crônico, né, seríssimo na nossa maneira de pensar, no nosso cérebro, em tudo que nós vamos desenvolvendo, né, na nossa psique. Então, assim, o nosso emocional, ele realmente vai ficando cada vez mais abalado se nós não soubermos agir quando devemos agir, né? O agir, a ação, ela muda toda a situação. E assim também que nós temos lá uma palavra lá em Josué 1:9, que nos traz essa ideia de que nós devemos sim nos esforçar, nós devemos ter bom ânimo. E assim, não precisamos temer, não precisamos nos espantar. Por quê? Porque Deus, nosso Deus, o Senhor teu Deus, está conosco e Ele estará sim conosco por onde nós passarmos, onde nós estivermos, né? Olha só, que maravilha, que coisa maravilhosa, que palavra linda, né, que está aí na passagem de Josué 1:9. E é isso. Então vamos aqui para uma canção, para a gente poder colorir um pouquinho esse momento nosso, uma canção que fala disso, né, de coisas positivas, que a gente ficar para cima, na verdade, tirar essa reclamação do nosso dia a dia. Eu lembrei dessa canção aqui, ó. Ei, dor, eu não te escuto mais. Olha só. Você não me leva a nada. Ei, medo, olha só. Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Como é que é? E se quiser saber pra onde eu vou, aonde? Pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou, E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde? Pra onde nós vamos? Aonde tenha sol, é pra lá que eu vou, E se quiser o quê? Saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. É isso. Se você acompanhou até aqui, então é que você possa refletir um pouco, compartilhar, né, com os amigos, se inscrever quem ainda não é inscrito, né, curtir, né, comentar, como a gente disse, né, como a gente tem conduzido a nossa vida, né, como nós temos conduzido, reclamado ou agido, né? Ou agido mais ao invés de reclamar. E desejo a você que a sua fé te fortaleça cada vez mais, te dê cada vez mais sabedoria, força e paz para vencer cada vez mais no dia a dia, vencer a vida todos os dias. Fique com Deus e Ele te abençoe muito. Nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau!